Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 5 todo. Então, peço que você, por favor, mais uma vez, fique de pé no seu lugar. Nós vamos ler esse capítulo, vamos orar. Você pode depois se assentar e vamos receber um pouco da palavra de Deus. Capítulo 5 de Efésios diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos orar. Senhor, nós cremos na Tua palavra e queremos compreendê-la, Senhor, pelo Espírito do Senhor. Eu peço que esse Espírito, Santo Espírito,
possa agora agir sobre nós para termos entendimento da palavra e sairmos daqui, Senhor Deus, capacitados por esse mesmo Espírito a colocar em prática aquilo que recebemos, em nome de Jesus. Amém. Pode, por favor, se assentar. Irmãos, eu estou absolutamente convencido de que ser cristão não é difícil. É impossível. É impossível. Certa vez Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. E os discípulos, percebendo que aquilo não era simplesmente uma questão de dinheiro, porque eles ficaram assustados com aquela expressão de Jesus, eles disseram: mas então quem pode ser salvo? E aí que Jesus vai dizer: mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. É nessa dimensão que eu estou dizendo para você: ser cristão é impossível. É impossível para você ser um cristão. Para você que acredita que vai se esforçar o suficiente e vai ser na sua força que você vai conseguir ser um cristão, frustração te aguarda nos próximos capítulos. Mas para aquele que compreende a palavra de Deus, e nós estamos pregando aqui Efésios prova isso para a gente totalmente. Efésios deixou muito claros. Irmãos, o capítulo 2 de Efésios diz para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não bastasse estarmos mortos, aquilo que ali existia estava subjugado pela carne, escravizado pela carne, pelo diabo e pelo mundo. E lá no capítulo 2 ainda diz: mas ele te deu vida. Quando você estava nessa condição, essa condição impossível, está morto. Está morto e trancado, né? Está morto e enterrado, porque o mundo, o diabo, a carne. Capítulo 1 diz que nós somos santos e fiéis em Cristo, não em nós. Nós somos santos e fiéis em Cristo, e que nele, não é mesmo? Nele nós fomos escolhidos, ele nos predestinou para ele. Então a coisa não tem tanto a ver com você, quanto tem a ver com o agir de Deus. Os capítulos 2 e 3 explicam que por meio da obra de Cristo, é pela obra de Cristo que você pode ter paz com Deus, e é pela obra de Cristo que nós fomos feitos o seu povo, igreja, a eclésia, aqueles que são chamados para fora, capacitados. Nesses capítulos que nós vamos ver como nós somos capacitados pelo poder do Espírito para manifestar a multiforme sabedoria de Deus até diante de principados e potestades. Tudo isso, irmãos, é coisa realizada por Deus. Mas lá no capítulo 3 tem uma oração do apóstolo falando sobre alguma coisa que precisava crescer naqueles irmãos ali de Éfeso e que também precisa crescer em nós. Lá ele ora, e ele ora de joelho, ele fala que ele deseja que nós sejamos fortalecidos com o poder de Deus para que nós possamos conhecer completamente, irmãos, completamente, não parcialmente, para nós compreendermos completamente o amor de Cristo. E assim, nós, de assustar, presta atenção no que está escrito lá. Sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Guarda esse negócio aí na sua cabeça, ó. Fica com ela aí enquanto eu vou continuar pregando. Sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí quando chega no capítulo 4, então tem uma virada, porque até aqui a ênfase está naquilo que Deus realizou e que não teve nada a ver com você. Alguma coisa foi falado sobre a ação do Espírito Santo que continua na sua vida, mas a ênfase maior é a grande obra de Deus. O que Deus fez, né? E como o seminarista pregava aqui na semana passada, o cristianismo é a única religião que mostra um Deus agindo antes, porque toda religião diz assim: faça isso que vai acontecer isso para você. Você quer atingir a iluminação? Faz isso, faz isso. Você quer, faz isso, faz isso.
aí você vai ser, aí você vai ter, aí você... O cristianismo não fala assim. Ele fala o que Deus fez quando você estava morto, quando você não tinha condição nenhuma. Então a ênfase dos 3 primeiros capítulos é o que Deus fez e faz. Agora no capítulo 4, ele já começa a dizer o que ele espera de nós. E o que ele espera de nós? Ele diz que você deve viver de modo digno da vocação com que você foi chamado. Você deve viver de modo digno com aquilo que você recebeu de Deus. Você deve viver de modo digno da obra que Cristo realizou por você. Agora ele vai dizer, né? Mas o que é que alguém que está aí tomado da plenitude de Deus deve fazer? O que é que ele diz que é esse viver digno? É isso aqui que eu falo que é o impossível, irmão. Eu vou citar aqui algumas coisas. O que ele exige? Lá nos versos 2 a 6, ele vai dizer que você deve se esforçar diligentemente pela unidade da igreja. Ele exige da igreja, e isso de cada um de nós, um esforço para que a igreja se mantenha unida. Ele diz lá no verso 7 até 16, ele explica como que a edificação mútua da igreja, ele vai dizer dos dons, né? Nós temos para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o exercício do seu serviço. Ele vai dizer lá que a edificação mútua, nós devemos nos edificar mutuamente para o crescimento da igreja. A resposta é que a igreja vai crescer com base nisso, numa igreja que atua para edificação mútua. Os crentes ali estão todos agindo para a edificação e o crescimento. Essa igreja, a partir do verso 17 do capítulo 3, melhor dizendo, do capítulo 4, até o 5, verso 14, ele vai dizer algumas coisas que são dignas do Evangelho, são dignas da vocação que nós fomos chamados. Ele diz que esses crentes, eles vão abandonar o velho homem, vão se despojar do velho homem e vão passar a praticar a santidade. É o que ele chama de despojar, né? Tirar aquela velha roupa e se revestir de santidade. Você está anotando? Você está anotando na sua cabeça o que Deus está exigindo de você? E aí você vai me dizer, não, isso aí está tranquilo, pastor, isso aí é tiro de letra. Ou se você concorda comigo que esse negócio é complicado. Ele vai dizer que essa mudança na prática, ela diz o seguinte, que você deixa a mentira e passa a falar a verdade. A mentira é tirada da sua vida e agora você é uma pessoa que fala a verdade em qualquer circunstância. E ele diz, porque nós somos membros uns dos outros, não tem como, né? Depois ele vai dizer que você não vai ser mais controlado pela ira, mas que você vai ser diferente. A ira não vai ter mais controle. Você não vai mais furtar. Isso significa, desde não ser um ladrão profissional, até a honestidade no troco da bala que você comprou na padaria. Ela diz que você não vai furtar, mas pelo contrário, você vai trabalhar, não somente para você ter, mas até para você abençoar outros. Diz que você vai ter total controle. A vida digna do Evangelho, a vida digna do nosso chamado, é uma vida em que a língua é totalmente direcionada para a edificação. Tudo que você fala é construtivo, é para construir, não para destruir. Ela vai dizer que você deve se distanciar da amargura, deixando a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmia, malícia, tudo isso aí está até o capítulo 4, que foi pregado semana passada. Vou falar um pouquinho mais das coisas, porque continua no 5. Vou falar um pouco mais detidamente de algumas coisas do 5. Porque no capítulo 5, dos versos 1 a 14, ele diz que nós devemos ser, veja, tudo isso é resposta ao modo digno da vocação que nós somos chamados, a tudo que Deus fez até o capítulo 3. Ele diz que, como consequência, você deve ser um imitador de Deus.
E ele diz que, como filho amado e andando em amor, no verso 2. Irmão, esse andando, você viu que toda hora aparece um andando na luz, andando assim, andando. Isso é uma expressão idiomática. Ele quer dizer que é um estilo de vida. Quando fala assim, andando em amor, ele está dizendo que você desenvolve um estilo de vida caracterizado pelo amor. É isso que ele está dizendo. Então ele diz agora, como imitador de Deus, você vai andar em amor. E você vai abandonar absolutamente a imoralidade. Começa a aparecer umas palavras que a gente não está acostumado com elas, né? Impudicícia. Irmão, impudicícia, eu acho que se eu falar para você a palavra grega, que pode se entender melhor do que impudicícia não é uma palavra. Você já viu essa palavra fora da Bíblia? Impudicícia, sabe qual a palavra grega? É porneia. Porneia você entende o que é, não é? Você nunca ouviu porneia também, mas porneia é toda imoralidade sexual, todo tipo de desvio sexual. Desvio sexual, estou falando desvio sexual porque a palavra de Deus fala desvio sexual. Não está, eu vou pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus diz desvio. Portanto, a homossexualidade, o lesbianismo, o desejo pela mulher do próximo, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, tudo aquilo que é desvio. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pecado não é invenção assim, original de Satanás ou do homem. O pecado é sempre algo que Deus fez para ser bom e que há um desvio, um desvirtuamento que é contrário ao propósito de Deus. Então, o que a palavra que está aqui é essa, porneia, e diz aqui que isso é completamente colocado fora da vida do crente. Conversação torpe, que é esse palavreado, conversa profana, conversa suja, boca suja, que a gente chama aí, chocarrices, que são aquilo que a gente chama de gozações, zoação com a pessoa, a depreciação de uma pessoa por meio da fala, quando você tem que rir apontando defeitos, dizendo o mal, diminuindo uma pessoa, ou mesmo que seja uma coisa que às vezes é banal, não chega a ser assim, não é nenhuma ofensa, mas que passa da conta, que está uma coisa exagerada, que coloca você como uma pessoa que não é séria, porque você é uma pessoa, isso é que ele chama de coisas estas inconvenientes. Irmãos, é inconveniente alguma coisa que às vezes nem chega a ser um pecado direto, mas pela prática aquilo não convém, não diz a palavra de Deus que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Até piada boa, tem vezes que é exagerada, tem vezes que está fora de lugar, sabe? Tem vezes que é uma brincadeira fora de hora, se aproxima de blasfemar contra Deus. Quanta piadinha com a palavra de Deus, com coisas de Deus, sabe? Em coisas inconvenientes. A Bíblia diz aqui que os incontinentes, e o que é um incontinente, né? Incontinência urinária, já ouviu falar? A pessoa não consegue se conter. Mas essa incontinência aqui, a palavra é pornos. Opa! O pornos é aquele que pratica a porneia. O pornos é aquele que pratica todo tipo de imoralidade sexual. A pornografia. Por que é pornografia? Grafia é imagem, é gravado. Porno é imoralidade, imoralidade gravada, imoralidade visual. Então, aquele que pratica, a Bíblia fala assim, ó, você quer saber? Aquele que pratica isso, sabe qual que é o destino dele? Ela diz que não herdarão o reino de Deus e de Cristo os incontinentes, os que não se contêm na imoralidade.
Tem jeito de ser mais claro? Só se eu desenhar, mas se eu desenhar é pornográfico. E a gente precisa falar isso. E alguém pode estar assim: meu Deus, meus filhos estão aqui, estão ouvindo isso. Pai, você sabe o que seu filho está vendo? Você está mais inocente que seu filho. Você está mais bobinho do que seu filho. Não é porque você deixa, porque você não deixa. Mas o mundo é cruel, o mundo é mau. O mundo vê o seu filho como um alvo. E quanto a nós que temos maturidade, eu já não posso parar aqui para falar disso. Mas em tempo oportuno, vou chamar vocês para a gente conversar sobre isso, tá? Sobre essas coisas. Mas diz que não herdarão, porque outrora erais trevas, isso são trevas. E ele diz que nós não podemos ser cúmplices. Cúmplice participa. O cúmplice, às vezes, é aquele do carro da fuga, sabe? Nós vamos assaltar um banco. Não, não posso assaltar. Não, você vai ficar só com o carro ligado lá fora. A hora que a gente entrar, você vai embora. Cúmplice. Eu quero só que você vende para mim o maçarico. Porque a gente vai cortar o cofre com o maçarico e você vai vender para a gente. Só quero que você consiga para mim. Então, não sejais cúmplices. Ah, tá, não sou cúmplice. Nem aprovem. Nem aprovem. Desaprovem. Irmãos, eu vou falando isso aqui até o dia que eu for preso. Porque é para esse lado que caminham as leis do nosso país, é para esse lado que caminha o empoderamento de certas ideias que tem como objetivo a destruição de tudo aquilo que nós cremos que seja agradável a Deus quanto à moralidade. Eles cospem naquilo que a gente chama de moralidade. Não temos nada contra nenhuma pessoa, né? É claro que eles não vão acreditar nisso. Mas nós temos contra o pecado, sim, porque o pecado é destruidor e porque nós amamos as pessoas, nós pregamos contra aquilo que destrói as pessoas, que é o pecado. Nós amamos as pessoas, queremos o bem das pessoas, e querer o bem das pessoas significa não aprovar, nem sequer aprovar aquilo. Não seja cúmplice e nem aprove, ou seja, total distanciamento do pecado, não das pessoas. Não preciso falar muito disso, porque vocês conhecem Jesus, o que Jesus fazia, com quem Jesus andava, e o que ele falou sobre andar com as pessoas, se aproximar das pessoas, e por que ele foi julgado por andar com as pessoas, mas ele nunca esteve na prática do pecado das pessoas com as quais ele andava. Então, não pregamos afastamento das pessoas, mas do pecado. Mas eu estou falando sobre o modo digno. Isso aqui é o modo digno, irmão. Está fácil para você viver dessa forma? No planeta Terra, porque nem entre os índios dá. E você que acha que índio é inocente, tem que saber um pouco mais. Eu sei, conheço alguma coisa, de alguma... Tá, então, vamos lá. Imitadores de Deus. Desperta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Está cochilando? Está dormindo? Então, irmãos... Eu sei que isso parece difícil para você, como parece para mim. Mas você lembra da oração de Paulo? Que ele fez de joelhos? Por esta causa me ponho de joelhos. Aquela oração que ele fez. Lembra que eu pedi para você lembrar daquela frase? Isso é o que ele achava que tinha que ser completado na igreja dos Efésios, e isso também o que precisa ser completado na nossa vida, irmãos. Depois de tudo que Cristo já fez para fazer de você um salvo, um eleito, agora aquilo que precisa acontecer e continuar crescendo na nossa vida, que ainda não está completo, o que é? Que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não estamos plenos de Deus, tomados de toda a plenitude de Deus. E é preciso nós entendermos que a igreja que Jesus constituiu no seu corpo, veja que Jesus nos constituiu no seu corpo de duas maneiras. Ele nos constituiu no seu corpo porque é nele que nós somos filhos de Deus. E ele nos constituiu no seu corpo porque ele fez de nós o seu próprio corpo.
Por isso que a gente canta: somos seus pés, andando por toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando. Nós somos esse corpo. A igreja que Jesus constituiu no seu corpo precisa ser tomada da plenitude de Deus para cumprir a sua missão de santidade e evangelização. Vou falar de novo. A igreja que Jesus constituiu no seu corpo precisa ser tomada da plenitude de Deus para cumprir a sua missão de santidade e evangelização. E é por isso que está falando aqui desse estilo de vida, a partir do verso 15, olha o andar de novo aí. Ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, um estilo de vida, irmãos, que não é o estilo do tolo. Qual é o estilo de vida do tolo? O tolo, verso 16, o tolo, ele perde tempo porque ele não compreende os dias que ele vive. Remindo o tempo, os dias são maus, mas o tolo não entende os dias em que ele vive. Ele não entende a era, ele não entende o que está acontecendo. O tolo, olha só, o verso 17, ele diz: não vos torneis insensatos. A insensatez se define por não compreender a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos, mas, ou seja, ao contrário disso, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmão, como é que você pode procurar compreender a vontade do Senhor? Onde é que está a tal vontade do Senhor? Como você pode procurar compreender a vontade do Senhor? Se você não procura compreender a vontade do Senhor, você está mais ou menos mal arrumado. Como diz um amigo meu: eu tenho pena de você. Tenho pena de você. Eu lamento, irmão. Eu lamento. Eu vou cruzar com você em algum momento da sua vida. Nós, todos cristãos, a Bíblia foi escrita para crentes. Isso aqui é palavra para crente, para mim e para você. Em algum momento eu vou cruzar na sua vida e vou te ajudar a cuidar das suas feridas, que não precisavam estar ali. Os seus irmãos vão ajudar você, vão carregar você em tempos que você não precisava ser carregado, você podia estar forte, mas nós vamos te carregar, porque nós somos seus irmãos, e quando nós falharmos também, seremos carregados por aqueles que estiverem cheios da palavra. Procurai compreender a vontade do Senhor. Aquele que não compreende a vontade do Senhor, segundo a Escritura, ele é o tolo. Então não estou chamando você de tolo não, tá? A Bíblia tá. O tolo não compreende o estilo de vida. Olha, ele fala: vede prudentemente como andais. Veja qual é o estilo de vida que você vai ter. Porque o tolo, ele não compreende a vontade do Senhor. Mas você não vai viver esse estilo de vida, porque você é um imitador de Deus. Porque você quer viver do modo digno da sua vocação. Então você vai procurar compreender a vontade do Senhor. E você não vai se embriagar com vinho, verso 18. Mas no qual há dissolução, mas você vai se encher do Espírito. Se encher do Espírito é ser tomado de toda a plenitude de Deus. O Espírito é que vai atuar sobre você e sobre mim, para que nós alcancemos aquilo que é a vontade de Deus para nós. Ele diz, então, que você não vai se embriagar com o vinho, mas ao contrário disso, você vai se encher do Espírito Santo. Olha só, por que ele faz essa comparação do vinho com o Espírito Santo? No seguinte sentido: porque o vinho é algo que, quando a pessoa enche a cara de bebida, ele costuma perder o controle e ele passa a ser controlado pelo vinho ou pela bebida. Então, é aquela coisa que a pessoa depois fala assim, ela nem sabe o que ela fez.
É aquilo que a pessoa muda de personalidade, libera geral, faz 1000 coisas que não deveria. Por quê? Porque ele não está mais controlado, mas é por si mesmo. Ele não tem mais controle, domínio próprio, mas ele passa a ser controlado pelo vinho. Eu ouvi um pastor dizendo assim, fez um trocadilho bom da gente guardar. Ele dizia assim: aquele que se embriaga tem demônio próprio, mas aquele que se enche do Espírito tem domínio próprio. A diferença de você ser controlado pelo Espírito Santo não é que o Espírito Santo vai tomar você como num transe, que você não vai saber o que você está fazendo, que você vai fazer coisas que você nem sabe que você fez, não. Mas o controle que o Espírito Santo exerce, e é uma ação mesmo do Espírito sobre você, ela dá a você domínio próprio. Veja que a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Até para agir no Espírito você vai participar conscientemente da ação do Espírito na sua vida. É por isso que em Romanos fala de apresentar a Deus um culto racional, ou seja, não é um culto irracional, não é um transe. Tem religiões aí que a pessoa até faz uso de alguma substância para entrar em contato com a espiritualidade. Muito antes, pelo contrário, na palavra de Deus, ele diz: você vai se afastar disso e vai se encher. É interessante que tanto é um encher-se, como também é um ser tomado, que você não faz isso sozinho. Há uma operação de Deus, mas há uma busca. É por isso que a santificação é uma via de mão dupla. A santificação você trabalha, você busca, você procura, você pede a Deus para ser cheio, você se enche da palavra, mas ao mesmo tempo o Espírito opera, o Espírito que te convence a buscar, o Espírito age. Então é um ciclo que vai se retroalimentando. Eu quero, irmão, você quer ser tomado de toda a plenitude de Deus? Mas a palavra de Deus aqui diz como é que você consegue isso. Eu quando eu era bem novo e eu queria ser cheio do Espírito Santo, e algumas pessoas diziam: não, você vai falando assim, aleluia, 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 glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 glória. Uma hora sua língua vai embolar e você vai então ser batizado com o Espírito Santo, vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, não tenho tempo para falar hoje, mas não é isso. Se você pegar o livro de Atos, há um motivo pelo qual as coisas aconteceram daquela forma. Não é pelo falar em línguas que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas Efésios fala como é que você faz para ser cheio do Espírito Santo. Talvez você não vai gostar, porque embolar a língua é mais fácil. Eu não estou entrando no mérito de falar de contemporaneidade de dom, se não é, não estou falando disso aqui não, mas para outro dia a gente conversa sobre isso. O que eu estou falando aqui é o que a palavra fala, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Você podia começar para ser cheio do Espírito Santo não entristecendo o Espírito Santo, como fala em 4:30, verso 30 do capítulo 4, não entristeçais o Espírito. Como é que você entristece o Espírito? Com pecado na sua vida. É isso que vai falar lá. O que entristece? É o pecado. Você precisa, quando ele diz assim, o vinho não é porque o vinho, irmão, porque tem o entorpecimento, tem muitas coisas que embriagam e não sem fazer cambalear. Tem muitas coisas que tiram o senso sem fazer cambalear. E essa vida entorpecida o modo ímpio de viver. Deixa eu dizer o que é o modo ímpio de viver. O modo ímpio de viver transforma coisas boas em ídolos. Pega coisas boas, e que são as outras coisas que são até acrescentadas por Deus na nossa vida, mas pega aquilo como alvo, coloca no centro, coloca aquilo como sendo o objetivo da sua vida. Então, aí quando você tirou Deus do centro e vai colocar outras coisas, tem coisas lícitas que vão para o lugar de Deus e se tornam impuras. Tem coisas impuras que já são impuras mesmo, mas você põe no centro e vira um ídolo. Então tem ídolo de todo jeito. Tem ídolo com chifre e sem chifre. Entendeu? Tem ídolo feio, com cara de monstro, porque já é pecado mesmo. E tem ídolo lindo, que inspira até uma contrição. Eu falei, que coisa linda.
Irmão, o mundo diz o seguinte, e aí você vai entender um pouco desse estilo de vida ímpio, entorpecido, do vinho. O mundo diz o seguinte: você está triste ou está entediado? Faça compras, assista mais uma série, faça mais um churrasco, jogue mais futebol, passe um dia a mais, uma noite a mais no videogame, reúna os amigos e fala mal de tudo, faça mais uma viagem, tenha sexo, veja pornografia. Está entediado? Leia livros excitantes, tenha uma conversa picante, flerte um pouco, ouça uma música que mexa com você, dance, sensualize, trabalhe mais e conquiste mais dinheiro e status, compre pessoas, compre aprovação, culpe seus pais, culpe seu cônjuge, planta uma árvore, tira uma selfie e mostra para todo mundo como você é legal, que você é conectado com as energias do universo. Faz tudo que o mundo faz, mas faz melhor. Você quer, você pode, você consegue. Fala isso para você, até você se sentir um Deus. Esse é o estilo de vida do mundo. Essa é a receita do nécio, do tolo. Ele está preso demais a esse mundo. Não tem plenitude aqui. Não é uma vida digna da vocação que nós fomos chamados das trevas para a luz. Mas eu vou te falar qual que é a proposta de Deus para você. Seja cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, já fez uma viagem cheia do Espírito Santo? Já assistiu um filme, uma série mais cheia do Espírito Santo? Já tantas coisas, mas cheio do Espírito Santo? Sabe o que é uma vida com Deus no centro, em que as outras coisas são acessórias? Elas não são a fonte para suprir o tédio que você está sentindo, o vazio que você está sentindo. Você sabe esse vazio, que quando você ouviu talvez o Evangelho pela primeira vez, que as pessoas falaram que esse vazio só Deus pode preencher? É isso! E às vezes você aceitou a Cristo e crê em Jesus, mas você se entope de tudo aquilo que não pode te dar uma satisfação permanente, mas não se enche de Deus. Portanto, a sua esperança está sempre em baixa, porque a sua fé está nas coisas. E se as coisas vão bem, você está mais ou menos alegrinho. E o dia que as coisas ficam ruins, porque todos nós temos dias maus, dias de dificuldades, aí você baixa junto com a circunstância e você não vive o propósito de Deus, não vive a vida digna do Evangelho. Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Segue na leitura. Como é que é? Fale com salmos, seja cheio do Espírito Santo, fale com salmos. Irmão, você sabe o que é salmos? Talvez você nunca leu um livro de salmos. Você não sabe o que é um salmo. Salmos, irmãos, são expressões de louvor e de confiança em Deus. Os salmos mostram um homem necessitado, assistido por um Deus operante, forte. O salmo leva você à submissão a Deus. Ele não disse só para você cantar salmos, ele diz falando entre vós com salmos. Sabe quando você tem salmo na vida? Sabe quando a sua vida é uma vida de submissão a Deus, a ponto de que aquilo que você fala expressa a sua esperança em Deus em todo o tempo? Então é muito mais do que cantar salmo. Tem gente que fica discutindo, né? Chega nesse negócio do vinho e fala: pode beber, não pode beber, não pode embriagar, porque aqui fala não sei o que, blá, blá, blá. Não está falando disso, é muito mais do que isso. Eu tenho pena de você se você está precisando tomar umazinha para ficar melhor. Tomar umazinha de todas essas coisas que também não são de beber, para você ficar melhor. Hinos, falando entre vós com hinos, submissão a Deus. Hinos e cânticos espirituais na vida, irmão. Ele não está prescrevendo modelo de culto. Ele está falando de uma vida que ela exala cânticos espirituais, uma vida que canta, uma vida que expressa a gratidão a Deus. A sua alma canta, irmão. Você pode ser desafinado, mas a sua alma canta os louvores do Senhor. Você tem essa grande esperança dentro de você. Isso enche você de tal forma que te blinda
contra o desespero. Verso 20 fala sobre sempre dar graças, gratidão sempre, um coração agradecido. O mundo orienta você o seguinte: ganhei um carro novo, tem uma maçadinha na porta. Comprei uma casa, essa garagem cabe só um carro. Vê defeito, um coração, o contrário do coração agradecido, um coração que nada está bom. Você acha que o Espírito Santo quer morar? Sabe como que o Espírito Santo vai fluir numa casa suja dessa, irmão? Tudo é reclamação, nada está bom. Peguei o ônibus, cheguei no horário, mas o ônibus estava barulhento demais. Sabe, irmãos, tudo bem. Se você for mecânico, você tem que prestar atenção no barulho do motor para você consertar. Mas se você não é um mecânico, começa a colocar a sua vida, coloca gratidão nessa vida. Deus tem te dado saúde, irmão. O ônibus faltou, você tem condição de andar? Você tem como chegar? Pessoas orientadas pelo que elas não têm e acabam buscando a Deus até enganosamente, pedindo a Deus coisas. Gente que descobriu o evangelho falso, porque o evangelho do eu conheci um Deus que preenche a minha vida. Como? Ele me dá as coisas que eu preciso. Devia estar pedindo o Espírito Santo, porque quando o Senhor falou: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o quê? O Espírito Santo. É esse ser tomado da plenitude de Deus, essa vida cheia do Espírito, que eu e você devíamos desejar e mortificar nossa carne, lutar daquilo que depende de nós, ainda que, graças a Deus, há um Deus operando para que isso aconteça. O Espírito está em você, não é tirado de você. E, irmão, verso 21, humildade e submissão uns aos outros. Submissão uns aos outros. O presbítero Carlos que fica falando, né, que para você viver bem você precisa dos bois, né? Bíblia, oração, igreja e submissão. E aí, quando chega nessa palavra submissão, mexe com o coração de muita gente, porque ninguém quer ser submisso. Sabe por que não quer ser submisso? Porque não quer ser igual a Deus. Por quê? Deus é submisso? Jesus veio fazer a vontade dele ou a vontade do Pai? O Espírito Santo veio porque ele foi enviado ou por iniciativa própria? Ah, mas claro que a iniciativa toda é de Deus. Deus é um só. Sim, a unidade de Deus é tanta que não há atrito nessa ordenação de Deus. E o Pai tem uma função, o Filho tem outra, o Espírito tem outra, e eles não estão brigando por causa disso. Pelo contrário, e há a perfeita unidade na Trindade. E ele diz, porque é o seguinte, porque todo mundo fica esperando a hora que vai chegar nesse negócio de marido e mulher. A Bíblia não falou que é só marido e mulher que tem que ser submisso, não. A Bíblia diz que eu tenho que ser submisso uns aos outros. Irmãos, a Bíblia diz que eu tenho que ser submisso a você por causa da palavra de Deus. Às vezes, quando você está errado e você me ofende e você me prejudica, eu vou andar mais uma milha com você, não por sua causa, mas pela minha submissão à palavra de Deus. É isso que me faz tomar um prejuízo num negócio e não correr atrás em alguma vez. Uma vez Deus me deu umas tão diretas assim, porque uma pessoa me prejudicou num negócio, um crente, e aí eu falei assim, vou orar, né? A hora que eu fui orar, antes de eu orar, falar, Senhor Jesus, o Espírito Santo já estava falando assim, está te faltando alguma coisa? Você está infeliz comigo? Você veio aqui reclamar de mim? Eu não estou te suprindo? Aquilo que você vendeu e não te pagaram, você não tem um melhor do que aquele? Não fui eu que te dei? Como é que vou... Gente, eu já cheguei para a oração assim, eu já murchei. Porque, irmão, eu preciso liberar.
o perdão. O perdão está antecipadamente já no meu coração para aqueles que vão me ofender, para aqueles que vão zoar o plantão comigo. É por isso que eu posso ter uma vida plena, mais do que alguns que ainda não aceitam submissão. Submetei-vos uns aos outros. Condescendei com o que é mais fraco. Quem que é o mais fraco, irmão? O mais fraco é quem está errado. Condescendei com o que é mais fraco na fé. Você está numa disputa com o irmão não cede, ele é o mais fraco. Então você dá a vez para ele, deixa ele. Mas você consegue fazer isso? Se você for cheio do Espírito, você consegue. Se você for cheio do Espírito Santo, mulher, você consegue ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. É cheio do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo têm o poder de amar sacrificialmente as suas mulheres. Amar no sacrifício. Mas ninguém quer se sacrificar. Eu quero o meu ego. Eu quero as coisas do meu jeito. Mas eu não falo que eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero as coisas bem feitas. Mas quem que põe o critério do que é bem feito? Eu. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser quebrantado. O Espírito Santo gera um coração quebrantado em você. O Espírito Santo mostra para você que você é um pecador relacionando-se com pecadores. Que se nesse momento alguém está pecando contra você, você pode ter pecado contra ele ontem ou pode pecar contra ele amanhã. Então é preciso tratar como você é, não é que você gostaria, é como você é tratado por Deus. Irmão, você já pensou que o que Deus te deu foi maior do que o que Ele deu para os profetas no passado? Que Isaías não tinha o Espírito Santo permanentemente nele? Que Davi passou um aperto tremendo porque era uma possibilidade real de que Deus tirasse dele o Espírito Santo? Mas não é para você. O Espírito Santo às vezes tem habitado uma casa suja, uma casa abarrotada de coisas inconvenientes. E você, com essas coisas inconvenientes, não alcança felicidade nem satisfação. E você começa a achar que é Deus que não está funcionando para você, quando é você que não está funcionando para Deus. Quando é você que tem resistido ao Espírito Santo. Não no sentido de que você possa resistir quando ele te convence do pecado e te leva à conversão, mas resistir à prática do estilo de vida que o Espírito Santo quer fomentar em você, para você. Por sua causa, o Espírito Santo não está ganhando nada com esse negócio. Está do ponto de vista dele, porque ele é amoroso. Mas de forma prática, quem ganha mesmo, quem precisa mesmo somos nós. Então, irmãos, e é interessante porque a gente usa mesmo esse texto aqui para ensinar a convivência de marido e mulher, mas o foco do apóstolo aqui não é, ele usa o relacionamento homem e mulher de submissão como uma ilustração para a igreja. E ele fala aqui, mas o grande mistério, né? Grande é esse mistério. Aí todo mundo fala, o mistério do marido e a mulher serem uma só carne. Não, marido e mulher são uma só carne, isso é um mistério, mas o mistério que eu estou tratando aqui é o mistério da unidade da igreja. Lembra que ele falou antes do mistério de que os dois povos foram fundidos em um só? Ele está tratando desse mistério da unidade da igreja e do serviço que nós promovemos uns aos outros. O grande mistério é a unidade da igreja com Cristo. Então, para concluir, irmãos, na quinta-feira nós recebemos aqui uma ministração sobre evangelização como uma disciplina. E aí, ficou assim, eu até falei aqui no final, falei, irmãos, eu estou levando uma palavra aqui dessa questão da evangelização como disciplina. Porque a evangelização, ela é um transbordar. Porque você não consegue evangelizar, porque quantos de nós nos questionamos saber a missão, ter certeza, tal, mas nunca conseguimos dar o evangelho para ninguém. Por quê? Porque às vezes nós só andamos na reserva. Sabe o que é andar na reserva? O carro, se ele está com o tanque cheio, você vai longe. Mas quando
ele está com pouco combustível, acende uma luzinha e fala assim: esse negócio está quase parando, esse negócio está quase parando, esse negócio está quase parando. Aí tem gente que passa no posto e põe R$10. Dá uma apagadinha na luz, antes de chegar em casa a luz acende de novo. É gente que vive só de culto, só de um momento, gente crente, mas que não se enche do Espírito. A hora que ele vê que a luzinha apagou, a luzinha está apagada. Não vou no PG, a luzinha está apagada. Hoje já apagou, não está beleza, não está acesa. Não vou ler a Bíblia hoje não. Não vou, depois eu oro. Hoje eu vou orar, eu estou de Senhor Jesus, amém. Aí a luz acende. Ai, nossa, estou precisando. Ai, nossa, será que eu chego? Ai, preciso de alguém. Ai, preciso de alguma coisa. Você não tem condição de encher esse tanque, não? Custa caro. Custa caro. Custa caro é viver com medo de parar numa situação e não conseguir sair. Você precisa, irmão, é uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, contrariar essa ordem é pecado. E quando nós pecamos, nós nos prejudicamos. E a nossa infelicidade está em que nós não somos cheios do Espírito e não transbordamos da palavra e do Espírito. E aí as pessoas não são alcançadas. E lembra que eu falei aqui, olha, a igreja que Jesus constituiu no seu corpo precisa ser tomada da plenitude de Deus para cumprir a sua missão, a missão de santidade, que é uma questão pessoal, e a sua missão de evangelização, que é levar o Evangelho. Só cheio do Espírito Santo você faz isso. Na verdade, toda a beleza da vida cristã acontece por um transbordar. O modo digno da vocação é o transbordar do Espírito. É impossível viver sem ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna possível uma vida plena e abundante para nós. A resposta ao clamor do seu coração por uma vida que vale a pena, cheia de significado, não é a embriaguez do mundo, mas é a plenitude do Espírito Santo. Não é isso que você quer, irmão? Largar a futilidade, uma vida fútil, e ser cheio do Espírito Santo? E convido você para uma oração. Gostaria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos, pensasse. Porque se é para buscar, nós temos que pedir, nós temos que orar, nós temos que clamar. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não é esse o nosso clamor hoje. A gente canta porque a gente canta a palavra, mas Senhor, eu sei que o Senhor não vai retirar o teu Espírito, mas por favor, encha-me do teu Espírito Santo. Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que tudo deixamos e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãs, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. É hora de você clamar por ser cheio do Espírito Santo. Talvez, irmão, pelo tempo que você tem de caminhada, você já devia estar cheio. E outros que creram e estão vivendo antes de você, estão vivendo a plenitude que você já devia ter. Talvez você está sendo esse primeiro que está se tornando o último. Mesmo que seja para ser o último, irmão, que seja agora. Não interessa o lugar, interessa ser cheio. E o Senhor faz isso. E Ele diz que vale a pena tudo aquilo que você abandonar por Cristo. Vai valer a pena. Abandonar o pecado por Cristo vale a pena. Resistir ao pecado por Cristo vale a pena. Investir na leitura da palavra de Deus vale a pena. Investir numa vida de oração vale a pena. Investir no relacionamento com os irmãos, no dar e receber, vale a pena. Investir em ser cheio de Deus
vale a pena, vale muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. Nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o Teu Espírito foi dado a nós. O Senhor disse que não retira de nós o Teu Espírito, mas o Senhor nos adverte. Há muitos de nós entristecendo o Espírito do Senhor. Há muitos, ó Deus, que não dão o valor que o Espírito do Senhor tem. Há muitos que estão vivendo uma vida medíocre, a vida do tolo, porque quando estão entristecidos, aborrecidos ou entediados, vão avidamente procurar resposta onde não tem, resposta colocando no centro da vida aquilo que devia ser complemento, uma coisa que é boa, mas é boa quando se está cheio do Espírito, é boa quando se está na presença de Deus. Meu Deus, ajuda o povo do Senhor a entender o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Ajuda-nos a tirar qualquer ídolo do nosso coração e colocar entronizado apenas Jesus Cristo, a sua palavra, as suas ordens, o seu estilo de vida. Ajuda-nos a ser imitadores de Deus, andar como filhos da luz. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Enche-nos então, Senhor, desse amado e doce Espírito Santo. Ó Deus, nós confessamos o nosso pecado, nós clamamos, ó Deus, agora, mas nós também pedimos, ajuda-nos ao daqui a pouco, ajuda-nos ao depois desse culto, ajuda-nos ao depois desse domingo, segunda, terça, quarta, que todos os dias, ajuda-nos a crescer, ó Deus, a nos encher do Espírito até transbordar, para que outros possam receber, Senhor Deus, daquilo que nós recebemos, para que outros possam crer que há plenitude na Tua presença. Faz isso, meu Deus. É o Senhor quem pode fazer, para nós é impossível, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder sobre nós, e é assim, Deus, que nós oramos, e é por isso que eu posso, no nome do Senhor, abençoar o povo do Senhor agora. Portanto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Viva uma vida plena, porque Deus tem isso para você. Essa é a promessa cumprida e que você precisa viver, tomar posse dela na prática da sua vida. Que Deus te dê essa vitória, em nome de Jesus.